Iniciaremos a área policial a nível do nosso estado de Alagoas. Tudo aquilo que aconteceu no cenário da criminalidade nas últimas 24 horas. Começo destacando que Justiça determinou liberação do corpo de Paul Christian em Palmeira dos Índios. O corpo de Paul Christian de Oliveira Lessa será liberado para a família até que, enfim, fazer o seu sepultamento. E aconteceu depois da decisão da primeira vara civil de Palmeira dos Índios. Ele foi encontrado morto no dia 31 de dezembro do ano passado, nas imediações do Mercado da Carne, numa área conhecida como Feira do Troca aqui em nosso município. Paul estava desaparecido desde o dia 13 de dezembro. De acordo com informações constantes nos autos do processo, o corpo foi localizado em avançado estado de decomposição e encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML, onde permanecia aguardando confirmação oficial da identidade por meio do exame de DNA. O pai da vítima, o advogado Dr. Carlos Alberto Lessa da Silva, meu colega de profissão, ele ingressou com a ação judicial solicitando a liberação do corpo para sepultamento, alegando que documentos pessoais e vestimentas encontrados junto ao cadáver coincidiam com os de seu filho, sendo suficientes para sua identificação. Na decisão interlocutória proferida ontem, quarta-feira, a juíza Isis Gabriela Leite Martins Dantas deferiu o pedido e determinou a liberação imediata do corpo à família, no prazo de 24 horas. A magistrada considerou que o material genético já havia sido coletado e encaminhado para a perícia, não havendo impedimento para a entrega dos restos mortais, além de destacar o direito da família a um sepultamento digno. A decisão serve como alvará de liberação e deverá ser apresentada ao IML para cumprimento. Graças a Deus, que dor, que percalço essa família vem enfrentando do Dr. Carlos Alberto Lessa, nosso amigo de profissão, advogado, e que agora eles possam encontrar a paz quando de um sepultamento digno para o corpo do filho que desde o dia 31 de dezembro do ano passado estava e se encontrava no ML, à espera de uma autorização judicial para que os pais pudessem assim enterrar o filho. Misericórdia, Senhor, que sofrimento. Menciono que dias antes de completar 14 anos, adolescente morre por choque elétrico em casa e comove São José da Laje. Dias antes de completar 14 anos, Tiago Manuel Gonçalves Galdino teve a vida interrompida por uma descarga elétrica dentro de casa em São José da Laje. A morte do adolescente de 13 anos causou comoção e levou centenas de pessoas ao ginásio poliesportivo ontem, quarta-feira, 11 de fevereiro, para a despedida. Durante o velório foi celebrada também uma missa. Em sinal de luto, as aulas da escola da rede municipal foram suspensas. Segundo informações relatadas, Tiago tinha sofrido uma descarga elétrica ao tocar no fio da geladeira da casa na última terça-feira, 9 de fevereiro. Ele morreu no local. O adolescente completaria 14 anos amanhã, sexta-feira, 13 de fevereiro. Apaixonado por cavalos, Tiago participava de cavalgadas na região e mantinha forte ligação com o grupo de vaqueiros da cidade. Como forma de homenagem, amigos levaram o cavalo e as botas do adolescente até a frente do ginásio. O cortejo seguiu pelas ruas de São José da Laje até o cemitério em um momento marcado por emoção e silêncio. Anuncio que trabalhador morre ao cair em cisterna na zona rural de Craíbas. Um acidente na zona rural de Craíbas, no Agreste, terminou em uma tragédia ontem, quarta-feira. Milton, de 49 anos, ele caiu dentro de uma cisterna nos fundos de uma residência e morreu no local. Morador conhecido na comunidade, Milton costumava prestar serviços para vizinhos e teria chegado cedo para trabalhar. A suspeita é de que ele tenha se sentado próximo à estrutura coberta por telhas de brasilite que cederam e provocaram uma queda. A dona de casa percebeu o ocorrido ao abrir a porta da cozinha e encontrar as telhas quebradas. Ao se aproximar, viu o corpo boiando na cisterna. A guarda municipal isolou a área e acionou a polícia militar, que autorizou a retirada do corpo. O IML de Arapiraca fez a remoção para os procedimentos legais. Destaco que caminhão carregado com combustível tomba na L220 em Jaramataia. Um caminhão carregado com combustível tombou ontem, quarta-feira, na rodovia L220, nas proximidades do povoado Bacurau, zona rural de Jaramataia. De acordo com as informações, o veículo havia saído do porto de Suape
Deve ser Sauípe, localizado na costa, na cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Então deve ser Suape mesmo. Quando o motorista perdeu o controle da direção, ocasionando tombamento na pista. As circunstâncias que levaram à perda do controle não foram detalhadas. Jovem LGBTQIA+, é decapitado em Coqueiro Seco. Um estudante de 17 anos foi encontrado decapitado ontem, quarta-feira, 11 de fevereiro, em uma ribanceira no município de Coqueiro Seco, região metropolitana de Maceió. Ele estava desaparecido desde o dia 7 de fevereiro. Segundo amigos, Jonathan era um jovem LGBTQIA+, e se identificava como Manu. Ele morava em Coqueiro Seco e era ex-integrante de uma quadrilha junina denominada Brilho Lunar. A cabeça dele foi encontrada de manhã e o resto do corpo foi achado pelo pai dele na tarde desta quarta-feira, ontem, 11 de fevereiro. O corpo foi resgatado da ribanceira de cerca de 200 metros pelos bombeiros. A Polícia Civil vai investigar o caso. Pormenorizo que rivalidade entre famílias. Preso o advogado suspeito de mandar executar a tentativa de homicídio. Um advogado foi preso pela Polícia Civil suspeito de ser o mandante de uma tentativa de homicídio que foi registrada em dezembro do ano passado lá em Maravilha, em Nosso Sertão. O mandado de prisão temporário foi cumprido pela Delegacia de Homicídios da 2ª Região ontem, quarta-feira. Segundo o delegado, Dr. Leonardo Amorim, o crime teria sido planejado previamente, com divisão de tarefas entre os envolvidos, havendo indícios de que o advogado atuou como mentor intelectual e responsável pela organização da ação criminosa. A motivação do crime estaria ligada a uma antiga rivalidade entre famílias da região. O conflito já teria provocado outros episódios de violência e mortes. O suspeito foi levado para a delegacia, onde os procedimentos cabíveis foram realizados. Destaco que suspeito de liderar tráfico em Boca da Mata é preso com 30 quilogramas de maconha. Uma ação da Polícia Civil terminou com a prisão do suspeito de liderar o tráfico de drogas e a apreensão de aproximadamente 30 quilogramas de maconha também ontem, quarta-feira, na cidade do Pilar. O homem tem envolvimento com pelo menos 3 homicídios. De acordo com o delegado Dr. Flávio Dutra, os entorpecentes estavam em um local próximo à residência do suspeito, que foi capturado após denúncias feitas pelo 181 e o trabalho investigativo da inteligência. O material estava dentro de uma sacola plástica e já pronto para ser comercializado. Sabemos que o tráfico está interligado com os homicídios que acontecem no estado. Temos trabalhado para tirar as drogas do meio da população. Infelizmente, isso tem sido um mal, disse a autoridade policial. O suspeito, de 30 anos, ele tem uma extensa ficha criminal e estava escondido no povoado Palmeira, zona rural de Pilar, em Alagoas. Os primeiros levantamentos mostram que ele teve envolvimento com 3 homicídios em Boca da Mata, sendo eles de crianças e adolescentes que desejavam deixar o tráfico de drogas, além de envolvimento com a organização criminosa, ocultação de cadáver e aliciamento de menores. Digo que incêndio destrói ônibus urbano, causa pânico e deixa trânsito lento. Um ônibus foi completamente destruído por um incêndio ontem, quarta-feira, em um trecho da Avenida Juca Sampaio, bairro Feitosa, em Maceió. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou 8 militares para atender a ocorrência. O ônibus pertence, até onde sabemos, à empresa Real Alagoas e ele ficou completamente destruído. Uma densa coluna de fumaça se ergueu no local e causou a preocupação de moradores e comerciantes, uma vez que atingiu a rede elétrica. Devido ao incidente, o trânsito ficou de forma lenta naquela região. E em coletiva à imprensa, o motorista do ônibus, que fazia a linha Graciliano Ramos Trapiche, informou que seguia a viagem com cerca de 20 passageiros, quando percebeu um forte cheiro de queimado e fumaça saindo do painel. Imediatamente o rodoviário estacionou, orientou a descida dos passageiros e tentou combater as chamas com extintor, mas não teve êxito. A Companhia de Energia desligou a rede elétrica para o trabalho do Corpo de Bombeiros e o local foi isolado.
Esmiuço que Polícia Civil de Alagoas cumpre mandado de prisão civil por dívida de pensão alimentícia. A Polícia Civil de Alagoas cumpriu nesta quarta-feira um mandado de prisão civil contra um homem de 41 anos em decorrência de dívida de pensão alimentícia. A ação aconteceu através da 2ª Delegacia Regional de Polícia de Santana do Ipanema, coordenada pela delegada doutora Daniela Andrade. A ordem judicial decretou a prisão pelo prazo de até 90 dias em razão do não pagamento das 2 parcelas anteriores ao ajuizamento da execução. O valor foi de R$ 603,90, além também das prestações vencidas no curso do processo. Agora ele encontra-se à disposição da Justiça e o caso segue para os trâmites legais estabelecidos. Concomitantemente, informo que Polícia Federal apreende 10 quilogramas de corais marinhos com turistas no aeroporto de Maceió. A retirada e o transporte irregular de corais configuram crime ambiental e podem resultar em multas que variam de R$ 50 a R$50 milhões. O alerta é do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas, do IMA-AL, após a apreensão de cerca de 10 quilogramas de corais feita pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Maceió. O material era transportado por turistas e foi encaminhado ao órgão ambiental para a abertura dos processos administrativos e da aplicação das penalidades cabíveis. De acordo com o IMA, os recifes de corais são protegidos por lei, devido à sua relevância ambiental. Conhecidos como as florestas tropicais do oceano, eles concentram a maior biodiversidade marinha do planeta e sustentam cerca de 25% das espécies oceânicas existentes. E também o coordenador de gerenciamento costeiro do IMA, o Ricardo César, ele informou que a retirada desses organismos compromete seriamente a recuperação natural dos recifes. Segundo ele, há espécies que crescem menos de 1 centímetro por ano, o que significa que a extração de volumes consideráveis pode levar décadas para ser revertida. Propago que diretor é afastado após constatação de negligência, fechamento abrupto e transferências clandestinas em abrigo de idosos. O Ministério Público do nosso estado de Alagoas obteve uma decisão judicial que determinou o afastamento imediato da diretora da instituição de longa permanência para idosos, a residência geriátrica Bem Viver, lá no bairro do Trapiche da Barra, ILPI, em Maceió, após a constatação de graves indícios de negligência, violações de direitos e desrespeito ao Estatuto da Pessoa Idosa. A Justiça também autorizou a tomada de posse provisória da instituição pelo município de Maceió para garantir a proteção dos idosos acolhidos. A medida é resultado de uma ação civil pública ajuizada pela 25ª Promotoria de Justiça da capital, sob titularidade da promotora doutora Aparecida Carnaúba, diante de denúncias de abusos físicos, psicológicos e a omissão de cuidados básicos. O juiz, Dr. Léo Denison, ele concedeu uma tutela de urgência para reorganizar o funcionamento da ILPI e assegurar a integridade dos residentes. Acresço aos ocorridos que Polícia Federal prende homem com remédio de emagrecimento e eletrônicos contrabandeados do Paraguai. A Polícia Federal de Alagoas prendeu em flagrante na madrugada de ontem, quarta-feira, um homem que transportava 152 frascos de tirzepatide. Eita, eu acho que aqui erraram o nome daquela canetinha emagrecedora que ela é responsável por tantos casos que a gente está noticiando e notificando recentemente. Além do perigo que sabemos, é a tirzepatida. Pronto, agora está certo a pronúncia. É um medicamento para emagrecimento com importação proibido pela Anvisa, além de perfumes, relógios, celulares e até smartwatches, sem o devido recolhimento de impostos. A abordagem aconteceu durante fiscalização de rotina e o suspeito afirmou que adquiriu esses produtos
produtos no Paraguai. Segundo a PF, entre os itens apreendidos estavam mercadorias proibidas no território nacional e outras permitidas apenas mediante regular importação e o pagamento de tributos. O destaque da apreensão foi a grande quantidade, tá certo, da tirzepatida, que é um medicamento injetável aprovado pela Anvisa desde 2023 e para aqueles pacientes portadores da diabetes tipo 2 e também quem tem um sobrepeso ou obesidade, né? A partir também de obesidade já de grau 2, se a Aline Canuto não está equivocada. Então, pessoal, o destaque dessa apreensão foi nessa quantidade da tirzepatida da marca TG, cuja entrada no país é proibida pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Diante dos fatos, os agentes autuaram o homem por contrabando e descaminho, crimes previstos nos artigos 334 e 334-A do Código Penal. Ele permanece preso à disposição da Justiça Federal. E exauro a nossa área policial, mencionando que incêndio atinge 2 casas e deixa uma pessoa ferida. Os bombeiros foram acionados. Muita movimentada e agitada as últimas 24 horas em termos de área policial do nosso estado de Alagoas. Caríssimos, estou falando de um incêndio que atingiu 2 residências agora lá no bairro Jardim das Paineiras, em Arapiraca, nosso agreste. O fogo mobilizou moradores da região e equipes do Corpo de Bombeiros Militar e deixou também um homem ferido. De acordo com as informações iniciais, uma família formada por um casal e 2 crianças estava dormindo quando percebeu o início das chamas em um dos imóveis. Durante a tentativa de combate às chamas, o proprietário de uma dessas residências, ele sofreu ferimento na perna. Além disso, uma moradora do outro imóvel atingido passou mal com a situação. Segundo relatos de testemunhas, o incêndio começou em uma das casas e rapidamente se espalhou, alcançando um segundo imóvel próximo. Vizinhos tentaram conter o fogo antes da chegada do socorro, utilizando baldes e mangueiras. Dessa maneira, a gente coloca um ponto final em tudo aquilo que aconteceu na área sombria, na área da criminalidade inerente ao nosso estado de Alagoas, bem como aos acidentes. O maior, mais completo relato das últimas 24 horas, é claro que você só vai encontrar aqui no Embalo Total, na Rádio Palmeira FM, na 104,1, com a radialista, advogada e técnica de enfermagem, Aline Canuto.